Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia para estudar conosco os 6 primeiros versículos do capítulo 10 do Evangelho de João. Diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes falava. As pessoas que estavam ouvindo Jesus não entenderam que ele estava dizendo, simplesmente. Antes de mais nada, gostaria de fazer algumas observações hoje. Essa discussão acirrada entre Jesus e a liderança religiosa não para aqui, ela continua. Para compreendermos bem o capítulo 10 de João, devemos nos lembrar do que o capítulo 9 estava falando, principalmente o seu sinal. Nesse trecho lemos que Jesus curou um cego e no final do capítulo, ele declarou que é a luz do mundo, uma luz especial, uma luz que dava visão aos cegos espiritualmente. Ao mesmo tempo, esta luz revelava a cegueira daqueles que alegavam poder enxergar. Os fariseus estavam próximos e ouviram tudo isso que Jesus falou. Ouviram e entenderam. Tanto entenderam que perguntaram: acaso nós também somos cegos? E Jesus lhes respondeu: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quando comentamos esse trecho do capítulo 9, contamos para você a história da explosão de uma mina de carvão que aconteceu na minha cidade quando eu era pequeno, está lembrado? 30 mineiros ficaram 3 dias soterrados por causa da explosão na completa escuridão. Quando o resgate os alcançou, todos estavam equipados e, é claro, levavam luzes e lanternas com eles. Depois do encontro com os mineiros, um dos homens acidentados perguntou: por que vocês vieram no escuro e não trouxeram nenhuma iluminação? Aí que todos entenderam que ele tinha ficado cego com a explosão, mas só percebeu quando lhe trouxeram a luz. Jesus estava falando isso para os líderes religiosos. Espiritualmente, eles estavam cegos, mas achavam que estavam enxergando. Até se gabavam de enxergarem tão bem. Por outro lado, aquele pobre cego recebeu a visão. Ele representava aqueles que sabiam que não podiam ver. E quando Cristo, a luz do mundo, veio, eles passaram a ver. Eles passaram a ser pessoas sadias. Foram curados da cegueira espiritual. Quando eles compreenderam o sentido do que Jesus falou, sentiram-se ofendidos e perguntaram: você está tentando dizer que nós somos cegos? E Jesus respondeu: é exatamente isso que estou tentando fazer vocês entenderem. Outro detalhe importante no capítulo 9 que devemos lembrar é que o homem que foi curado da cegueira foi excomungado da sinagoga. Mais tarde ele fez uma confissão a respeito de Jesus e foi expulso pela segunda vez. Nesse momento, Jesus foi ao seu encontro e tirou daquele cego uma confissão de fé e adoração. E este é o final do capítulo 9 de João. Com isso, começa o capítulo 10. Nada é mencionado sobre ter havido uma mudança de cenário. Não há nenhuma quebra na narração, o que nos faz pensar que foi no mesmo contexto que Jesus falou as palavras que vocês ouviram há pouco. E importante é conhecermos o contexto. Também devemos nos lembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos nem versículos como conhecemos hoje. Essa divisão só aconteceu muito tempo depois e às vezes não ajuda muito não. Por isso é bom observarmos se houve ou não uma mudança de assunto ou de cenário de um capítulo para outro. E estamos
observando que, capítulo 9 para o 10, aparentemente, não houve nenhuma alteração no cenário. Jesus continuou dizendo, eu lhes asseguro, quer dizer, o que Jesus ia falar era muito importante, para isso ele usa uma figura de linguagem. Ouça com atenção o versículo 6, diz assim, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Algumas traduções consideram o que Jesus contou uma parábola. Pode ser uma parábola, uma metáfora, uma alegoria de qualquer forma. Jesus usou uma ilustração. Esta ilustração usava a figura de um rebanho de ovelhas. Vale a pena conhecermos um pouco sobre ovelhas, aprisco e sobre o cuidado com elas. Naquelas cidades ou vilas havia um cercado onde as ovelhas eram mantidas. Isso era o aprisco. Muitos pastores passavam pela cidade com seus rebanhos, dormiam em uma hospedaria e guardavam o rebanho nesses apriscos coletivos. E aí existe um dado muito interessante. No mesmo aprisco ficavam diferentes ovelhas de vários pastores. Quando um pastor chegava no aprisco para retirar suas ovelhas, bastava ele chamar as suas ovelhas do seu modo usual, como ele sempre fazia. Ele chamava as suas ovelhas da sua maneira característica e elas saíam e o seguiam. Somente as suas ovelhas. Que interessante, não é mesmo? Pela voz, as ovelhas sabiam que era o seu pastor que estava chamando, e então o seguiam. Era assim que os pastores separavam as suas ovelhas. Jesus usou esta figura de linguagem e eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Eu acho que Jesus estava tentando fazê-los entender que o aprisco poderia ser talvez a religião tradicional, o judaísmo, representado por aquela liderança com quem Jesus estava discutindo. Jesus estava dizendo que ele era o pastor que se aproxima do aprisco e chama suas ovelhas, e elas reconhecem sua voz e o seguem, mas não seguem a voz de um estranho. Ele tinha curado o cego, e os líderes religiosos o expulsaram do aprisco ou da sinagoga. Jesus não o tinha expulsado. Ele chamou por aquele cego, o cego ouviu a sua voz e o estava seguindo. Jesus estava falando de um novo tipo de rebanho que ele tornaria a partir daquele rebanho, naquele aprisco ou de uma nova religião. Algumas vezes Jesus falou, eu sou, e uma dessas vezes foi nesse texto, no qual ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava se referindo ao porteiro que vigiava os rebanhos durante a noite. Depois o pastor vinha e o porteiro do aprisco deixava as ovelhas saírem. Este porteiro, conforme lemos no capítulo 3, é uma figura do Deus Pai que fica de olho em tudo o que está acontecendo. Parece que eles não entenderam bem o que Jesus falou, por isso, no versículo 7 lemos. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Este parágrafo é maravilhoso. Vocês devem estar lembrados que quando estudamos o prólogo do Evangelho de João, vimos que Jesus afirmou várias vezes, eu sou, e que João, por sua vez, disse várias vezes, eu não sou. Esse evangelho responde várias vezes quem é Jesus. Encontramos várias declarações do próprio Senhor dizendo, eu sou. E neste trecho ele afirma, eu sou a porta das ovelhas. Uma vez um amigo meu visitou a Terra Santa e quis ver de perto um aprisco para entender melhor esta ilustração usada por Jesus. Então ele foi até um aprisco e viu o porteiro, que tinha a responsabilidade de vigiar as ovelhas durante a noite. Este aprisco era murado, um muro de verdade rodeava todo o aprisco, de forma que durante a noite as ovelhas ficavam bem protegidas. Havia também um espaço, como o de uma porta, de quase 2 metros de largura, que ficava aberto. O meu amigo, pensando que por aquele espaço poderiam entrar predadores que ameaçariam as ovelhas, perguntou ao porteiro que estava de vigia naquela noite, perguntou para ele, onde está a porta? O pastor se deitou, esticando-se naquele espaço, e disse, eu sou a porta.
nenhuma ovelha sai desse aprisco sem passar por cima de mim. E nenhum predador entra aqui a não ser que passe por cima de mim. Quer dizer, aquele homem, o porteiro, era a porta. Ele se deitava ali no chão e ficava como uma porta, ele mesmo. Que maravilhoso entender o que significa para nós a declaração de Jesus: eu sou a porta das ovelhas. Isso quer dizer que nenhum predador pode atacá-lo, a não ser que passe por cima do seu pastor. E quem é o seu pastor? O próprio Senhor Jesus Cristo. É confortante para aquelas pessoas que têm deficiências físicas e doenças saber disso, sabe? Eu particularmente creio nisso. Como na história de Jó, podemos pensar: isso não vem do Senhor, mas Deus pode permitir que coisas assim aconteçam para você. Satanás tinha permissão de Deus para afligir Jó, e eu creio que hoje ele tem permissão do nosso pastor para afligir alguns de nós. Nenhum predador e nenhum problema pode nos atingir sem passar primeiro por cima do Senhor. Na segunda vez que declara: eu sou a porta, Jesus também diz: quem entra por mim será salvo. A palavra-chave aqui é salvo, quer dizer seguro. Esta é a ideia. E a seguir outro pensamento: aquele que entrar no aprisco através de mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Você já parou para pensar nas entradas e saídas do povo de Deus? Os trabalhadores mais importantes para Deus são os adoradores dele. Essas pessoas primeiro vêm para Deus, adoram ao Senhor, aprendem com o Senhor e depois saem para o Senhor. Observe a biografia encontrada na Bíblia de todas as vindas do povo de Deus a ele e depois todas as suas idas. Moisés teve uma vinda para o Senhor que durou 80 anos, para depois ir por 40 anos, guiando o povo no deserto. Uma das razões por que o povo de Deus produz frutos tão insignificantes é porque eles não veem a Deus. Eles só querem ir. O povo de Deus tem as suas vindas e idas. Que Deus abençoe as nossas vindas e depois abençoe as nossas idas. Atente para o convite de Jesus que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos ficando por aqui hoje, mas convido você para estar comigo no próximo programa. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.